Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica anual. Estamos lendo a Bíblia inteira. Hoje vamos ler Gênesis 31 e 32, nosso dia 11. Dia 11, Gênesis 31 e 32. Amém. Vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesta hora nós queremos louvar e agradecer o Teu santo nome. Queremos, Senhor, te convidar a estar conosco aqui nesse momento de leitura, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Espírito Santo, seja conosco nesta hora e nos ajude a crescer em maturidade e intimidade contigo e com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Jacó soube que os filhos de Labão andavam murmurando contra ele, dizendo: Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai. Toda a riqueza dele foi ajuntada à custa do nosso pai. Jacó notou que a atitude de Labão tinha mudado para com ele. O Senhor disse a Jacó: Volte para a casa dos seus pais, dos seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos e disse-lhes: Noto que a atitude do seu pai comigo já não é mais a mesma. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem o como trabalhei com afinco para o seu pai. Mas o pai de vocês tem me enganado e por 10 vezes tem mudado o meu salário. Mas Deus não deixou que ele causasse prejuízo. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então os rebanhos geravam os animais salpicados. E se ele dizia: o listrado serão os teus salários, então os rebanhos geravam animais listrados. Dessa forma, Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu para mim. E Jacó continuou: Quando chegava o tempo do acasalamento, vi os sonhos em que os machos cobriam as fêmeas, eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: Aqui estou. Então ele disse: Vejo que os machos que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão tem feito a você. Sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto. Levante-se e saia agora desta terra e volte para a terra dos seus parentes. Raquel e Lia responderam a Jacó: O que podemos esperar do nosso pai? Pois ele nos tratou como se fôssemos estrangeiras. Além de nos vender, acabou com os nossos bens, que eram nossos por direito. Toda essa riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Então Jacó levantou-se, montou seus filhos e suas mulheres nos camelos e conduziu todos os seus rebanhos e todas as riquezas que tinham conseguido ajuntar em Padã Arã, e foi em direção à terra de Canaã, para a casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tosqueava as ovelhas, Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai, e Jacó enganou o arameu Labão, fugindo às escondidas. Ele fugiu com tudo que tinha, atravessou o rio Eufrates e foi em direção à montanha de Gileade. Só 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó tinha fugido. Reuniu então vários homens de sua família e saiu em perseguição a Jacó. Depois de 7 dias de viagem, alcançou Jacó na montanha de Gileade. De noite, porém, Deus falou com o arameu Labão por meio de um sonho e lhe disse: Cuidado com o que você vai fazer. Não fale a Jacó, nem bem, nem mal. Finalmente, Labão alcançou Jacó, que tinha armado sua tenda na montanha de Gileade. Labão com seus homens armou sua tenda na mesma montanha. E disse Labão a Jacó: O que você fez? Além de me enganar, ainda levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou às escondidas? Por que não me contou o seu plano para que eu pudesse celebrar sua partida com uma grande festa, com canções, com tamborins e com harpa?
Você nem me deu a oportunidade de beijar os meus netos e as minhas filhas. Nisso você agiu com insensatez. Tenho poder para fazer mal a vocês, mas o Deus de seu pai Isaque me apareceu ontem à noite e disse: cuidado com o que vai fazer. Não fale a Jacó nem bem nem mal. Você o partiu porque tinha saudade da casa de seu pai. Mas por que você roubou os meus deuses? Jacó respondeu-lhe: eu fugi assim porque fiquei com medo, pois pensei que você tiraria as suas filhas à força de mim. Mas quanto aos seus deuses, não ficará vivo aquele que estiver com eles. Fique na presença dos nossos parentes, o que pertence a você. Se encontrar alguma coisa, leve-a de volta. Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os deuses. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e de suas servas, mas nada achou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel tinha colocado os ídolos na sela do seu camelo e estava sentada em cima deles. Labão procurou por toda a tenda, mas nada encontrou. Então ela disse ao seu pai: peço desculpas, meu senhor, por não poder me levantar na sua presença, pois estou no período mensal das mulheres. Ele vasculhou toda a tenda, mas não encontrou os ídolos do seu lar. Jacó ficou zangado e queixou-se com Labão: qual foi a minha transgressão? Que pecado cometi para me perseguir de maneira tão furiosa? Você já vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou alguma coisa da sua casa? Coloque o que encontrou aqui na frente dos meus parentes e dos seus. Eles vão julgar qual de nós está errado. Estive com você 20 anos. Suas ovelhas e suas cabras nunca perderam suas crias. E jamais me servi dos carneiros do seu rebanho para alimento. Eu nunca levei a você animais despedaçados pelas feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. Você descontava tudo do meu salário, incluindo todo animal roubado de dia ou de noite. Trabalhei para você nas horas quentes dos dias, bem como nas noites frias, ficando muitas noites sem dormir. Permaneci na sua casa 20 anos. Trabalhei 14 anos para casar com suas 2 filhas e 6 anos para formar o meu rebanho. 10 vezes você mudou meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, certamente você me mandaria embora de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele preveniu você. Então Labão respondeu a Jacó: estas mulheres são minhas filhas. Estes filhos são meus. O mesmo posso dizer dos rebanhos e de tudo que você tem. Tudo é meu. O que eu posso fazer por essas minhas filhas e pelos filhos que delas nasceram? Venham, façamos um acordo, eu e você, que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó pegou uma pedra e fez dela uma coluna, e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles buscaram pedras e fizeram uma pilha com elas. Labão chamou aquele lugar de Jegar Saduta. Jacó, no entanto, o chamou de Galede. Labão disse: que hoje esta pilha de pedras sirva de testemunho entre mim e você. Por isso foi chamado de Galede. Foi também chamado de Mispa, porque Labão disse: que o Senhor fique vigiando cada um de nós quando estivermos separados em relação a este acordo. Se você maltratar as minhas filhas ou tomar as minhas mulheres, além delas, eu estarei longe, mas Deus é testemunha entre mim e você. Labão continuou: aqui está a pilha de pedras e esta coluna que ergui entre mim e você, que sirva de testemunho do nosso compromisso.
de que não cruzaremos a linha para prejudicar um ao outro. Que o Deus de Abraão, de Naor, o Deus pai deles, julgue entre nós. Assim Jacó fez um juramento em nome do temível Deus de seu pai Isaque. Então Jacó, ali no topo da montanha, ofereceu um sacrifício e chamou os parentes que estavam lá para comerem pão e passarem a noite juntos na montanha. Na manhã seguinte, Labão levantou cedo, beijou e abençoou as filhas e os netos e foi para casa. Versículo 32. Jacó também continuou a viagem. Pouco depois, os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó viu os anjos, disse: Deus está acampado aqui. Por isso deu nome àquele lugar de Manaim. Depois, Jacó mandou mensageiros adiante dele ao encontro de seu irmão Esaú. Eles foram para a terra de Seir, território de Edom, e levaram esta mensagem. Jacó, seu servo, manda dizer o seguinte: morei como um peregrino com Labão, e na companhia dele fiquei até agora. Estou voltando de lá com bois, jumentos, ovelhas, cabras, servos e servas. Envio estes mensageiros para avisar ao meu senhor, para que me receba de forma amigável. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó teve medo e perturbou-se. Ele dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú atacar um dos grupos, talvez o outro consiga escapar. E Jacó fez esta oração: ó Deus do meu pai Abraão, ó Deus do meu pai Isaque, o Senhor que me disse: volte para a sua terra dos seus parentes, e eu farei com que tudo corra bem. Não mereço nenhuma das suas bondades para comigo. Não sou digno de maneira fiel com que o Senhor tem cumprido a sua palavra com o teu servo. Pois saí de casa, atravessei o rio Jordão trazendo apenas o meu cajado, e agora volto com 2 caravanas completas. Não permita que eu seja destruído pelo meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha matar tanto a mim quanto as mulheres e as crianças. Mas o Senhor prometeu: esteja certo de que eu farei bem a você, e farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Jacó passou ali aquela noite, preparou entre seus rebanhos um presente para dar para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele confiou os rebanhos do presente aos seus servos e disse-lhes: vão à minha frente, mas deixem um bom espaço entre um rebanho e outro. Jacó instruiu ao primeiro servo dizendo: quando meu irmão Esaú encontrar você e perguntar: para quem você trabalha? Para onde vai? Quem é o dono desse rebanho à sua frente? Você responderá: é do seu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele está vindo logo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução ao segundo, ao terceiro e a cada um dos guias dos rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem e acrescentem: o seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Ele pensava: vou acalmar os ânimos de Esaú com esses presentes que estou enviando na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me receba amigavelmente. Assim enviou os presentes na sua frente. Ele, no entanto, passou aquela noite no acampamento. Naquela noite, levantou-se
Levou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e atravessou o rio Jordão, na passagem chamada Jaboque. Depois de fazê-los atravessar o ribeiro, fez atravessar também tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem para lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem percebeu que não podia vencer a luta, tocou na articulação da coxa de Jacó, de modo que deslocou a coxa de Jacó enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir embora, pois já está amanhecendo." Mas Jacó respondeu: "Não deixarei que você vá embora enquanto não me abençoar." "Qual é o seu nome?" perguntou o homem. "Jacó," foi a resposta. Então o homem disse: "Você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." "Por favor, diga-me qual é o seu nome?" perguntou Jacó. "Por que você está perguntando meu nome?" disse o homem, e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel e disse: "Vi Deus face a face e continuo vivo." Quando o sol estava nascendo, Jacó atravessou Peniel e mancava por causa da coxa deslocada. Por isso, até hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação da coxa, porque foi ali que o homem feriu a Jacó. Amém. Amém, graças a Deus. Finalizamos então o dia 11. Continuamos firme no nosso projeto de leitura da Bíblia toda esse ano. Nós vamos ler a Bíblia toda esse ano, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Acompanhe a gente, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém.